Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta agora à nossa penúltima aula do módulo de Direito Administrativo. Já estamos vencendo aí mais um item do nosso edital. Vamos lá, meus queridos. Intervenção do Estado na propriedade privada. Esta matéria cai demais em concurso de cartório. Então, muita atenção para essa aula, porque ela é importantíssima em razão das diferenciações que nós temos dos diversos institutos da intervenção do Estado na propriedade privada. Tudo bem? Vamos lá então. Professor, qual é o fundamento legal para que o Estado intervenha na propriedade privada, na minha propriedade? Meus queridos, o fundamento constitucional da intervenção do Estado na propriedade particular, na propriedade privada, é o princípio da função social da propriedade, que nós temos lá no nosso artigo 5º, inciso 23, certo? Que determina que a propriedade atenderá à sua função social. Tudo bem? Assim, da mesma forma que nós temos como um direito fundamental o direito de propriedade, esse direito de propriedade, ele não é absoluto, certo? Esse direito de propriedade, ele é relativizado e o Estado determina que o exercício do direito de propriedade deve ser compatibilizado com o interesse da coletividade. Tudo bem? Com o atendimento à função social da propriedade. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, então. Professor, quais são os requisitos para o cumprimento dessa função social da propriedade? Vamos lá. Para a propriedade urbana, nós teremos o atendimento à função social quando a propriedade cumpre o plano diretor. Então, cumprindo o plano diretor municipal, nós teremos o cumprimento, o atendimento às exigências da função social da propriedade urbana. Tudo bem? Professor, e a propriedade rural? A propriedade rural, nós temos uma pequena diferença no seguinte sentido. Os requisitos para o cumprimento da função social da propriedade rural está na Constituição, lá no artigo 186. Lembram-se do que combinamos? Leitura obrigatória do artigo 186. A propriedade rural, ela atende a função social da propriedade quando atende simultaneamente os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado do solo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância da legislação trabalhista e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, quando a propriedade rural ela atende de forma simultânea, atende a todos esses requisitos, nós teremos o cumprimento da função social da propriedade rural. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá, então. Professor, quais são as formas supressivas e não supressivas da propriedade? Ou seja, nós temos algumas intervenções do Estado na propriedade privada em que não haverá o afastamento do domínio, que o domínio permanece com o particular, e algumas outras formas em que nós teremos a supressão integral da propriedade. O domínio, a propriedade desse bem passa para o Estado. Então vamos lá. Hipóteses de intervenção em que há supressão do domínio, ou seja, a modificação da titularidade do bem. O bem ele é transformado em bem público. Desapropriação, confisco e pena de perdimento de bens. Essas três espécies nós teremos o quê? Uma transformação da titularidade do bem. O bem se transforma em bem público. Tranquilo? Professor, e as intervenções não supressivas do domínio? Então, são intervenções em que não haverá a transferência da propriedade para o Estado. O Estado ele não se torna o proprietário do bem. Tranquilo? Na verdade, são manifestações parciais do direito de propriedade. São intervenções parciais, não há supressão do domínio. Vamos lá. Poder de polícia, servidão,
tombamento, requisição e ocupação. Servidão, tombamento, requisição, ocupação e poder de polícia. São formas não supressivas de intervenção na propriedade particular. Tranquilo? Professor, nós temos alguma forma ilícita de intervenção estatal? Meus queridos, sempre cai isso em prova. Então vamos lá, professor, o que é a desapropriação indireta? Desapropriação indireta é o apossamento administrativo. É um ato ilícito pelo qual o poder público ele intervém na propriedade privada de forma ilícita, por meio do esbulho. Esta é a desapropriação indireta, ou então o apossamento administrativo. Tranquilo? Tudo bem? Meus queridos, eu gostaria de falar para vocês também, e eu já vi caindo em algumas provas nos últimos concursos, a respeito da autointervenção na propriedade. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos a autointervenção própria e a autointervenção imprópria. Professor, o que é esta autointervenção? Meus queridos, pela autointervenção própria, a propriedade pública que é objeto da intervenção pertence à mesma pessoa estatal interveniente. Como assim, professor? Imagine um prédio da prefeitura que é obrigado a respeitar uma altura máxima fixada pelos regramentos municipais. Então, este prédio do município, esse prédio onde nós temos a sede do município, a sede da prefeitura, ele sofre uma intervenção própria. Tranquilo? Professor, e a autointervenção imprópria? A autointervenção imprópria é aquela em que o bem público, objeto da intervenção, pertence a uma outra pessoa estatal, a um outro ente da federação. E aí o nosso exemplo é o quê? Uma desapropriação pela União de um terreno que pertence ao Estado-membro. Ou então uma desapropriação pelo Estado-membro de um imóvel que pertence ao município. Então aí nós temos o que? A intervenção imprópria. Tudo bem? Professor, quais são as espécies? O que mais cai na prova? Vamos lá para vocês. Primeiro, desapropriação. Desapropriação, vocês podem encontrar na prova de vocês também como o sinônimo expropriação. Desapropriação ou expropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Estado transforma de forma compulsória um bem de terceiro em propriedade pública, pagando uma indenização prévia, uma indenização justa e em dinheiro. Essas são as principais características da desapropriação: indenização prévia, justa e em dinheiro. Tranquilo? Meus queridos, a desapropriação é o único instrumento de intervenção na propriedade privada que garante essa indenização prévia. Por isso, vocês não podem errar na sua prova. É o único do que nós estudaremos aqui que exige uma indenização prévia. Tranquilo? Essa é a desapropriação. Professor, e o que é o confisco? Meus queridos, confisco é uma supressão punitiva da propriedade privada. Então tem aspecto de sanção. E como é sanção, não há pagamento de indenização. Tudo bem? Meus queridos, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a Emenda Constitucional número 81 de 2014. A Emenda Constitucional de 81 de 2014, ela amplia as hipóteses de confisco. Nós tínhamos até a emenda constitucional que haveria possibilidade de confisco para as culturas ilegais, para os imóveis em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, certo? A emenda constitucional número 81 de 2014, ela amplia e coloca também os imóveis onde forem localizados exploração de trabalho escravo, certo? Essas duas hipóteses, então, plantação, cultura de plantas ilegais psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, esses imóveis serão
expropriados e destinados à reforma agrária. Tudo bem? Reforma agrária ou programas de habitação popular, e nesse caso não haverá nenhuma hipótese de indenização. Mas eu já vi muita gente errar isso em prova porque acha que isso é uma desapropriação. Não é hipótese de desapropriação, é um confisco, supressão punitiva da propriedade privada, em razão de cultura ilegal de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Tranquilo? A emenda constitucional, ela também modifica a destinação dos bens confiscados. Após a emenda constitucional 81 de 2014, nós temos que os bens imóveis são destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular, certo? Os bens móveis reverterão a fundo especial com destinação específica. Tranquilo? Quem quiser se aprofundar nesse tema, não há necessidade para esse concurso, certo? Mas o procedimento judicial do confisco, ou seja, alguns doutrinadores chamam de desapropriação confiscatória. Se aparecer isso na sua prova, tudo bem, mas desapropriação não. Desapropriação é o que nós estudamos, desapropriação indireta é o que? O esbulho, e desapropriação confiscatória, aí sim. Aí nós temos a disciplina na Lei 8.257 de 91. Lá nos diz certinho o procedimento judicial para o confisco. Tranquilo? Mais um item. Perdimento de bens. Meus queridos, perdimento de bens é a modalidade interventiva que implica na supressão compulsória da propriedade privada pelo Estado em consequência de prática de crime. Certo? Então nós temos também uma natureza sancionatória, em que não se cogitará qualquer tipo de indenização, mais diferente do confisco, que é para em relação aos imóveis em que nós encontraremos plantas ilegais psicotrópicas e exploração de trabalho escravo. No perdimento de bens é consequência pela prática de crime. Tranquilo? Beleza? Professor, mais uma hipótese. Poder de polícia. Limitação administrativa. Professor, nós já estudamos o poder de polícia, eu já estou muito bem sobre o poder de polícia, só para relembrar vocês que o poder de polícia é uma das hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada. Tudo bem? Uma hipótese em que não há supressão da propriedade, mas há intervenção do Estado na propriedade. Lembrando, poder de polícia, o que é, professor? Poder de polícia são restrições gerais impostas pelo Estado sobre quem lembra? Liberdade e propriedade privada em benefício do interesse público. Então nós temos lá, por exemplo, regras municipais sobre direito de construir, leis de zoneamento, o plano diretor, fiscalização de obras e construções são exemplos de poder de polícia, limitação administrativa, tranquilo? Lembrando, sempre geral, não gera direito de indenização, atinge a liberdade e a propriedade. E lembra da última característica que nós vimos na aula sobre poder de polícia? É indelegável. Poder de polícia é indelegável. Tranquilo? Mais um item. Servidão administrativa. Meus queridos, servidão administrativa é um direito real público. É um direito real público sobre a propriedade alheia. Tranquilo? Direito real público sobre a propriedade alheia que restringe o uso da propriedade em favor do interesse público. Então, servidão não altera a propriedade, não altera a titularidade. Ela cria restrições na utilização do bem, ou seja, nas faculdades de uso e gozo do bem. Tranquilo? Professor, nos dê um exemplo de servidão administrativa. Servidão administrativa, não vamos confundir com as servidões lá do direito civil, já vou falar para vocês as principais diferenças. Vamos lá. Uma placa com o nome de uma rua na fachada do seu imóvel.
certo? Isso é uma servidão administrativa, porque nós vamos restringir a utilização do bem. O Estado vai restringir a utilização do bem, porque vai colocar lá uma placa com o nome da rua na fachada do seu imóvel, certo? No muro do seu imóvel. Passagens de fios e de cabos sobre os bens imóveis, instalação de torres de transmissão de energia em terreno privado, são todas hipóteses de servidão administrativa. Não há a supressão da propriedade, você continua proprietário, mas há uma restrição no uso desta propriedade. Tranquilo? Servidão atinge bem determinado, certo? Atinge bens móveis e serviços. Servidão pública. A servidão pública, ela pode gerar indenização, certo? Desde que o proprietário, que ele demonstre, que ele comprove significado prejuízo na utilização dessa servidão, ou seja, que ele demonstra que houve uma redução do seu patrimônio em relação àquela servidão. Tranquilo? A característica principal da servidão pública é a sua perpetuidade. A sua perpetuidade. Professor, o que é isso? A servidão pública, ela só se extingue em situações excepcionais. Então, por exemplo, o desaparecimento do bem, o desaparecimento do muro gera o quê? A extinção da servidão, lá da placa que nós demos o exemplo para vocês, tudo bem? A incorporação daquele bem privado por desapropriação, por exemplo, ao domínio público. Aí nós não teremos mais uma servidão, porque aquele bem passa a ser público. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Professor, e qual é a diferença entre a servidão administrativa e a servidão civil? Meus queridos, a servidão administrativa, ela não depende de registro. Não há falar em registro no registro de imóveis. E a servidão civil, por se tratar de um direito real, ela se constitui por meio de registro, lá o registro no livro 2 do registro de imóveis. Nós verificaremos bem certinho essa hipótese e tal, mas a principal diferença é essa. Servidão administrativa, não há necessidade de registro. Tranquilo? Professor, mais um tema, vamos lá. Tombamento. Meus queridos, tombamento é uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada com finalidade de preservação histórica, cultural, arqueológica, artística, turística e paisagística. O tombamento recai sobre o próprio bem tombado. Então, é espécie de intervenção do Estado na propriedade privada com finalidade de preservação. Preservação de quê, professor? Preservação histórica, cultural, arqueológica, artística, turística e paisagística sobre o próprio bem. Tudo bem? Meus queridos, o tombamento, ele é voltado para a conservação e para a preservação do próprio bem imóvel ou do bem imóvel. Nós temos tombamento de bens móveis e tombamento de bens imóveis. Tranquilo? Então, por isso, o tombamento, ele tem natureza real, natureza de direito real, porque ele grava diretamente o bem e não a figura do proprietário. Por isso não é um direito pessoal. Tranquilo? Meus queridos, nós temos o tombamento voluntário, que é aquele realizado por iniciativa do próprio proprietário. E também o tombamento compulsório. Tombamento compulsório, ele é imposto administrativamente. Então, se o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, após ser notificado, ele se opõe à inscrição desse bem no livro tombo, nós teremos o tombamento compulsório. Tranquilo? Como eu disse para vocês, pode recair sobre bens móveis e bens imóveis. E a principal diferença, o tombamento, ele pode ser também uma autointervenção. Lembra que nós estudamos? Nós temos a autointervenção própria e a autointervenção imprópria em relação ao tombamento, ou seja, a possibilidade de tombamento de bens do mesmo ente da federação ou de entes diferentes, mas fique claro que há possibilidade de tombamento de bens públicos. Tranquilo, meus queridos?
Lembrando que o tombamento ele não modifica a propriedade, é uma hipótese não supressiva do domínio, porque não transforma aquele bem tombado em bem público. O bem ele continua pertencendo ao particular. Tranquilo? Por isso, o bem tombado ele pode ser objeto de hipoteca, pode ser objeto de penhora, pode ser objeto de penhor, ou seja, pode ser empenhado. Os bens imóveis eles são dados em garantia, eles são empenhados, tudo bem? E os bens imóveis eles são penhorados ou hipotecados. Tranquilo? Terminologia, não podemos nos confundir com essas terminologias. Tranquilo? A única diferença, meus queridos, é que há o direito de preferência da União, dos estados e do município. Então, para o proprietário alienar esse bem, há necessidade de oferecimento desse bem, em primeiro lugar, para a União, se a União não quiser se manifestar, para o estado e depois para o município. Após essas três ofertas, não havendo manifestação do poder público das três esferas, aí sim o proprietário pode alienar livremente esse bem. Tranquilo? Meus queridos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há no direito brasileiro o tombamento de uso. Professor, o que é o tombamento de uso? Meus queridos, tombamento de uso é o tombamento em que o poder público, o Estado, utiliza o tombamento para restringir o uso do bem imóvel, certo? Então, o Estado ele quer tombar o bem para uma determinada destinação. Nós não podemos permitir, o STF não permite esse tipo de tombamento. O tombamento é para finalidades de conservação artística, de conservação histórica, mas não há possibilidade de vincular o tombamento a uma atividade artístico-cultural, ou seja, determinar a restrição do uso daquele bem para uma determinada finalidade. Se o Estado resolver fazer isso, deve fazer por desapropriação. E aí a desapropriação com indenização prévia em dinheiro que nós já estudamos. Tudo bem? Meus queridos, penúltimo tema, já estamos caminhando para o finalzinho da aula, requisição. Requisição é a utilização transitória, onerosa, compulsória e pessoal nas situações de iminente perigo público. Então é a utilização transitória, onerosa, compulsória e pessoal. Discricionária é um poder discricionário da administração, autoexecutável, certo? Mas sempre em situações de iminente perigo público. Tranquilo? Requisição, iminente perigo público. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo? Meus queridos, um veículo pode ser requisitado, por exemplo, para uma perseguição de um criminoso. Um barco pode ser requisitado de um particular para salvamento de pessoas. Um terreno pode ser requisitado para socorrer vítimas de um determinado acidente e etc, etc, etc. Podemos ter requisição, então, de bem móvel, de bem imóvel e até mesmo de semoventes, certo? Mas sempre em relação às situações de iminente perigo público. Tranquilo? Professor, a indenização, meus queridos, há possibilidade de indenização desde que comprovado o prejuízo, mas essa indenização, havendo a comprovação do prejuízo, ela é sempre posterior. A única hipótese de intervenção na propriedade que nós já estudamos que admite indenização prévia é a desapropriação. Tranquilo? Meus queridos, última hipótese, terminando a nossa aula, ocupação temporária. Ocupação temporária é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade de bens particulares para o apoio à realização de obras públicas ou para a prestação de serviços públicos mediante a utilização discricionária, autoexecutável, remunerada, gratuita ou transitória. Não tem natureza real. Então, a ocupação temporária, diferentemente da requisição, não há necessidade de iminente perigo público. Aqui nós temos o que? A ocupação temporária do imóvel privado para fins de obras, para fins de prestação de serviços
públicos. Tranquilo? Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de uma ocupação temporária? Um exemplo, um imóvel está sendo desapropriado e haverá a ocupação temporária do imóvel vizinho, certo? Esse imóvel vizinho pode ser ocupado temporariamente, uma das hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada para a desapropriação do imóvel vizinho. Tudo bem, meus queridos? Não há necessidade de desapropriar todos os imóveis, né, em relação a, por exemplo, uma construção de uma obra, a prestação de um serviço público. Então, nesse caso, o Estado se utiliza da ocupação temporária. Não se esqueçam disso, meus queridos, sempre cai em prova e as pessoas confundem ocupação temporária com a requisição. Requisição, iminente perigo público. E a ocupação temporária para fins de obra ou prestação de serviços públicos. Tudo bem? A ocupação temporária não admite demolição, não admite alterações prejudiciais à propriedade. Se o Estado for utilizar o bem de forma temporária e resolver demolir, há necessidade de que faça por meio de desapropriação. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Então, a ocupação temporária está sempre ligada ao que? Às situações de necessidade pública. E a requisição está ligada às situações de iminente perigo público. Professor, e a indenização, meus queridos? Quando a ocupação temporária for vinculada à desapropriação, no exemplo que eu dei para vocês, certo? A doutrina chama isso de ocupação remunerada, porque a indenização é obrigatória. Nas demais hipóteses, a indenização ela só ocorrerá se o proprietário demonstrar prejuízo especial. Então, para terminar a aula, resumindo, professor, indenização na ocupação, se for relacionada a desapropriação de um imóvel vizinho, por exemplo, ocupação remunerada. Obrigatoriamente haverá indenização. Nos demais casos de necessidade de prestação de serviços, não haverá, em regra, indenização. Somente se o proprietário demonstrar efetivo prejuízo, efetiva redução do seu patrimônio em relação à ocupação. Tudo bem, meus queridos? Voltamos daqui a pouquinho com a nossa última aula de Direito Administrativo. E aí você já vai estar muito bem para chegar na nossa prova lá no dia 20 e vamos arrebentar. Todo mundo aprovado para a segunda fase no concurso de cartórios do Maranhão. Beleza, meus queridos? Até daqui a pouquinho.